dia, entrevista com o presidente Fábio Lota, nesta segunda-feira. Bom dia a todos, bom dia nação rubro-negra. Primeiro justificar porque a gente pediu essa entrevista aqui. Eu acho que a gente tem que aparecer nos momentos ruins e nos momentos bons. O presidente do clube é responsável pelos momentos ruins e também pelos momentos bons. É evidente que nos momentos ruins a responsabilidade parece ser maior do que nos bons. Um amigo meu me disse uma coisa verdadeira ontem. No futebol tem um ditado que é simples: você consegue sair do céu para o inferno em 90 dias, em 90 minutos. E a grande verdade, certo? E a gente está pronto para isso. Quando a gente se candidatou, sabia disso. Estamos seguros do trabalho que está sendo feito no clube. Nós projetamos voltar para a Copa do Nordeste, que era o primeiro objetivo do clube. Voltamos para a Copa do Nordeste, ganhamos as 2 partidas que necessitávamos para voltar para a Copa do Nordeste. Não medimos esforço para montar um elenco competitivo. O Vitória é a equipe que mais jogou no Brasil nesse momento, são 6 partidas em quase um mês. No jogo retrasado estreamos 3, no jogo passado estreamos 2. É um elenco de formação, é um elenco que ainda, por mais que você diga que temos todo o tempo do mundo para fazer a pré-temporada, mas treino é treino, jogo é jogo, é difícil, não se ganha ritmo em treino, se qualifica, mas não ganha ritmo. Então a gente está completamente seguro do que está. É evidente que todos nós muito preocupados. O termo real para nossa campanha do Baiano é envergonhado, mas ninguém aqui jogou toalha, não desistiu de nada. Já fizemos nossa conta, sabemos que precisamos ganhar 5 partidas no Baiano para classificar. Vamos correr atrás do objetivo para ganhar 5 partidas e classificar. Sabemos que temos elencos para tal, temos certeza disso. Estamos trabalhando como nunca para reverter uma situação que não era para estar passando. Porém, é uma realidade e a gente está aqui para assumir, para trabalhar e dar sequência ao nosso trabalho, ao nosso planejamento. Estou à disposição de vocês. Presidente, bom dia. A torcida, em todos os momentos que transitamos aqui no Barradão, desde cedo no sábado, antes do jogo do Santa Cruz, todos perguntavam a mim e os colegas também que fizeram o jogo, acho que foi unânime, o que está acontecendo? Porque o ano passado, claro, passou, terminou bem, todo mundo tranquilo, feliz, unido. Hoje o trabalho do Lúcio é muito questionado, jogadores também tendo seu trabalho questionado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, há algo interno, algum tipo de treino, alguma confusão, algo do tipo, que é bom também elucidar. Vamos lá, na verdade começamos bem, né? Nosso objetivo inicial a gente conseguiu, ganhamos as 2 partidas e estamos na Copa do Nordeste. Eu acho que o ponto fora da curva foi o jogo do Itapuna. Todo mundo que está aqui entende de futebol. Nós fizemos um primeiro tempo que, sem sombra de dúvida, era para dar pelo menos 2 ou 3 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, tomamos 2 gols em 2 minutos e a partir dali houve um desequilíbrio no clube. Está claro que houve um desequilíbrio. Mexeu na cabeça dos atletas. Fomos para o jogo lá em Juazeiro com reflexo disso, uma obrigação muito grande. E também perdemos a partida. Se você analisar o jogo do Santa Cruz, o Vitória foi superior aos 90 minutos, estava ganhando o jogo até faltando 30 segundos quando tomou o jogo, gol de empate. Então, o que está acontecendo? Nós trouxemos 10 jogadores, com mais 2 que eram do clube, que voltaram 12 jogadores. É um elenco de formação, nós temos um elenco de formação, essa é a grande verdade. Pessoas que nunca jogaram juntas. São 12 atletas que chegaram no clube que não conhecíamos que aqui estavam. Tudo isso tem reflexo. É evidente que início de temporada não é fácil. Os jogadores iam parados de mais de 30 dias. Voltaram agora. Nós tivemos uma pré-temporada que não deu para jogar todo mundo junto em função dos transfer bans. Nós só conseguimos fazer a inscrição dos últimos 5 jogadores na última semana. Certo? Então é uma série de fatores. Não tem por que ter desculpa e nada disso é justificativa para a posição do Vitória na tabela. Nada disso é justificativa. Com tudo isso, o Vitória não poderia jamais estar onde está. E a gente está trabalhando para sair disso. Ô Fábio, como é que tem sido a tua conversa com o Bursi? Como é que está, digamos assim, o clima do treinador? Ele que sempre foi um cara muito entusiasta, otimista, e a gente o vê agora nessa situação completamente diferente da qual a gente está acostumado. Só complementando a pergunta que Marcelo Góes fez, o Vitória não deve aos atletas, o Vitória não deve aos funcionários, certo? Eu vou esclarecer aqui um ponto.
Vitória não prometeu bicho para classificar para a pré-copa do Nordeste. Os jogadores nem pediram bicho, acharam que era obrigação, certo? Então, Vitória não deve bicho de pré-copa do Nordeste, certo? Com relação a Bussi, uma relação franca e aberta, certo? Bussi continua tendo o nosso respaldo, continua tendo o nosso respeito. Bussi pegou o clube na Série C e trouxe para B. Bussi trouxe o clube para a Copa do Nordeste. Não são duas partidas que vai destruir e acabar um planejamento inteiro que a gente fez para o Esporte Clube Vitória. Então, vamos deixar bem claro aqui que Bussi é o treinador do Esporte Clube Vitória, porque a direção confia em Bussi. Bussi é o treinador do Esporte Clube Vitória, porque ele está fechado com o elenco. O elenco esteve comigo ontem, na minha sala, para dizer que estão fechados com o treinador. Então, Bussi tem os jogadores, Bussi tem o respaldo da diretoria e Bussi continua sendo o diretor do Vitória. Presidente? Treinador. Presidente, o Vitória, como você falou, ele trouxe 10 esse ano, né? Renovou com mais 5, se a gente colocar o Gustavo falando 6, então são 16 atletas, né? Fora o pessoal que estava aí, o pessoal da base, né? O Dionísio que acabou se machucando. O senhor falou, aliás, inúmeras vezes que esse era o planejamento para esse primeiro semestre, para esse primeiro trimestre, né? As primeiras competições do ano. Quero saber se com esse cenário atual, isso muda alguma coisa, o Vitória está no mercado ainda, pretende trazer alguém para esse momento, tendo em vista também a lesão do Dionísio, né, 6 meses afastado. Não, o Vitória está no mercado, sim. A gente pretende trazer, sim. A gente tem um jogo dia 5 contra o CSA. A gente pretende antes do dia 5, mas não é fácil. Hoje você tem o Campeonato Paulista, que é um concorrente muito forte, tem grana muito mais do que os outros campeonatos. Os jogadores, tem muitos que já estão contratados. O Vitória está buscando jogadores fora do Brasil para tentar reforçar nesse momento, mas o Vitória continua no mercado. O Vitória nunca fechou para o mercado. Nós temos a compreensão exata que a gente precisava de dois pontas, 2 jogadores de beirada que a gente está procurando. Porém, nós sabemos também que com a questão do Dionísio, a gente precisa pelo menos mais 1 ou 2 no meio campo e também mais 1 ou outro em outra posição. Então nós estamos no mercado, o planejamento que a gente fez foi superior do que a gente pensava, certo? Nós reforçamos o clube com contratações mais robustas e mais caras, justamente em função da importância do Campeonato Baiano com relação à Copa do Nordeste, a importância da Copa do Brasil e também da Copa do Nordeste. Antecipamos o que a gente ia fazer no segundo semestre, em conversa com o diretor de futebol, com a comissão técnica, tudo que está aí montado e planejado, é evidente que a responsabilidade é do presidente. Eu estou aqui dando a minha face para todos vocês para ver que a responsabilidade é minha, mas isso é um trabalho de conjunto, certo? A comissão técnica, com seu treinador, com seus auxiliares, com o setor de análise de desempenho, mapearam os jogadores e eu me esforcei muito, tudo que estava no meu alcance para trazer os jogadores que aí estão, certo? Os jogadores que aí estão são contratados pelo presidente com respaldo, com aval de toda a comissão técnica, com todo o esforço que a gente podia fazer. Nós temos todas as condições, nós começamos uma pré-temporada com todas as condições que um grande clube tem, temos todas as condições que nós poderíamos dar de trabalho aos jogadores. Repito, nós não devemos salários, nós não devemos bicho, tudo que está acertado está cumprido. Nós estamos fazendo a coisa certa e nós vamos sair dessa maré. É uma fase, não tenho dúvida nenhuma, essa fase vai passar, porque a gente trabalha todo dia, que a gente tem fé em Deus, que a gente continua tendo apoio da torcida e a gente não tem dúvida nenhuma que a gente vai sair disso sim, já agora nas próximas rodadas. Fábio, quando Vitória vai mal, um clube, um time vai mal, a gente espera atitudes, às vezes drásticas, às vezes atitudes. Quais atitudes a direção do Esporte Clube Vitória tem tomado para que o time volte aos trilhos e possa vencer, claro, a expectativa e sair, obviamente, aí dessa fase ruim? Bom, nós temos feito reuniões. A última reunião a gente fez desde o fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, treinador, comissão técnica, diretor de futebol, gerente, sentamos e eu fiz essa pergunta que vocês estão me fazendo. O que é que está acontecendo? Chegamos a uma série de pontos. Depois disso, tivemos uma conversa direto com o presidente com a comissão técnica, uma conversa olho no olho, perguntando o que é que ele precisava, o que é que ele queria mais, o clube está disposto a fazer isso. Depois disso, tivemos uma conversa com os atletas. Ontem nós tivemos uma conversa com os atletas.
uma conversa também franca, a segunda conversa que nós tivemos. Nessa conversa nós chegamos à conclusão, todos nós, a direção do clube, os jogadores e o treinador, que o elenco está fechado, que o elenco está unido e que a gente vai sair da situação. Então, é um dia a dia de cobrança, uma pressão muito grande. O Vitória é um time enorme, é um dos maiores clubes do Brasil, certo? Quem não quer passar por pressão não vem para cá, sabe que aqui a pressão é muito grande e a gente está fazendo a nossa parte, trabalhando dia e noite para pagar as contas em dias e fazer a nossa cobrança. Quem não pode cobrar é quem deve, quem não deve tem que cobrar. Fábio, sobre o espaço, né, da torcida visitante para o jogo passado, o diretor do Santa Cruz ele tratou o espaço como um curral e somado ao péssimo momento que vive o time. Aí é claro. Isso é uma excelente pergunta para esclarecer. Vamos lá, que as pessoas às vezes pegam uma coisa fora de contexto. E quem chegou cedo aqui no Barradão sabe o que eu vou falar aqui. A torcida do Santa Cruz chegou e teve uma confusão lá fora com a torcida do Vitória. Um corre danado, polícia pelo meio, bomba. Foi um Deus nos acuda lá fora, certo? Quem define o local dentro do estádio, o espaço, é a polícia militar. Com certeza, eu não conversei com a polícia. Você tinha 2 espaços para colocar a torcida do Santa Cruz, ou espaço maior ou espaço menor. Em função de tudo que aconteceu antes do jogo, da briga, da confusão, das agressões, eu quero presumir que por isso se optou para botar naquele espaço ao invés de botar no espaço anterior. Mas poucas pessoas sabem o contexto que teve confusão lá fora e que teve briga com a torcida do Santa Cruz e por isso que eles ficaram naquele espaço para evitar mais confusão aqui dentro. Ô Fábio, você falou agora há pouco sobre premiação, sobre o bicho que não tem acertado nada, não está atrasado nada, mas já houve uma conversa, pelo que eu soube, entre a diretoria e os jogadores já para definir as premiações no primeiro semestre, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim. Isso já foi definido? Foi definido, sentamos, conversamos, definimos e passamos para os atletas. Nós não temos pendência de bicho e aqui minha conversa é transparente. Nós subimos para a Série B e prometemos um bicho ao jogador condicionado ao dia que a gente recebesse a primeira cota da Série B. Isso está assinado entre o jogador. A maioria já foi, só ficaram 5 aqui. Os que ficaram aqui podem perguntar, certo? E o Vitória só vai receber a cota da Série B em abril. Mas ninguém está cobrando isso. Nem os que saíram, nem os que ficaram. Porque eles contrato acertado, assinado entre Vitória e os jogadores que aí estão. Então, não existe dívida. A dívida é quando você vai pagar amanhã e não paga. A Vitória não tem bicho. Não teve bicho para a pré-Copa do Nordeste. Não foi nem pedido bicho da pré-Copa do Nordeste. O bicho para ganhar o Campeonato Baiano está estabelecido. O bicho para classificar para a Copa do Nordeste está estabelecido. O bicho para ser campeão da Copa do Nordeste está estabelecido. Nós só não estabelecemos ainda a questão do campeonato da Série B porque não começou ainda. Então não existe, e podem perguntar qualquer um dos jogadores do clube, os que saíram, os que entraram, não existe dívida do jogador. Os que foram embora, nós pagamos as rescisões de todos. Pode ligar para cada um dos jogadores que saíram, certo? Ligue para todos. Nós não devemos R$1 de rescisão a ninguém. Agradecemos pelo trabalho e não poderíamos fazer isso porque eles ajudaram a subir o clube para a Série B. E não devemos nada, nem os que saíram, nem os que aqui estão. Fábio, você falou cerca de 2 semanas atrás, em live, inclusive no Rubro Negro, sobre o ponta direita, trazendo agora o jogo para o mercado. Passou o tempo e a gente acabou não tendo mais informação sobre isso. Como está hoje? Bom, a gente estava correndo para pagar o Servando, não adiantava trazer o cidadão aqui que a expectativa de não treinar. As conversas estão avançadas. Eu acho que até o jogo do CSA, que é a nossa meta, eu fiz uma reunião hoje com a Edgar Montemol, com a comissão técnica, e criamos assim, como se fosse uma espécie de tempo para que a gente também não traga qualquer um, para ver se no jogo da Copa do Nordeste, lá no segundo jogo nosso, dia 5, a gente já tem esses novos reforços, que não é coisa da agora, não é por causa dos resultados de Itabuna e do Juazeirense, desde quando a gente começou a pré-temporada, que a gente sabia que a gente precisava ter mais 2 beiradas pelo menos. Isso que eu ia perguntar, você falou novos reforços, então seriam 2 beiradas. Seriam 2 beiradas. Presidente, eu queria que o senhor falasse sobre 3 atletas. Uma Luan Silva, que está para voltar, e os retornos de João Cabral e o Alan Pedro. Eles serão utilizados? Luan Silva pediu, acho que 3 ou mais 4 dias. Ele vai chegar ao clube, vai ser avaliado pelo departamento médico do clube, o departamento médico, pela terapia, vai fazer um laudo.
Se ele tiver condição física de jogar, ele será reintegrado ao clube, que a gente torce muito que isso seja dessa forma, senão ele continua fazendo o tratamento para se recuperar. Cabral foi para o Itabuna, voltou do Itabuna, a gente está conversando para tentar reemprestá-lo. Alan Pedro é diferente, Alan Pedro estava lá no Aparecidense. O problema de Alan Pedro é que o Aparecidense queria fazer uma contratação diferente do que o Vitória faz. O Vitória tem um padrão aqui, com seus direitos trabalhistas, e o Vitória não pode fugir desse padrão para ser responsabilizado. Nós não concordamos com a forma que isso queria ser feito lá com o Alan Pedro e nós pedimos os jogadores de volta para não dar problema para o Vitória no futuro. Fábio, pelo momento que vive hoje o Eduardo e o Diego Torres, pensa aí no mercado em busca de uma contratação de um meia de criação, sabe que vem prejudicando bastante o time. Eu não vou fulanizar nem tipificar aqui jogador, a gente sabe que o problema é do grupo. Se você analisar, por exemplo, o gol que a gente tomou 52 minutos, não foi uma falha, só foram várias falhas. Então, o Vitória está no mercado, independente de estar fulano ou ciclano. O Vitória está no mercado, porque o Vitória analisou lá no seu planejamento, desde janeiro que eu digo isso, só que não é fácil, todo mundo quer beirada. Não é só o Vitória que quer beirada, todo mundo quer beirada. Beirada custa caro, não adianta trazer beirada barata, e vai ser mais um elenco para inchar o elenco. Então, o Vitória está no mercado em função da sua necessidade. Sabe que precisa dos beiradas, sabe que com a questão do Dionísio precisa de reposição naquela área e está procurando dentro dessa área. Presidente, em relatório, não falava muito sobre o Búcio, né? Teve um cargo avançado, digamos assim. Existe algum, dentro da diretoria, algum prazo de validade do Búcio? Vai ter Bavi agora no domingo, né? Se tem algum prazo de validade do Búcio? Não tem prazo de validade, tem um planejamento feito. Antes do Bavi tem um jogo do Docinel, a gente está preocupado com o Docinel, então nem lembrando do Bavi, porque quinta-feira tem jogo aqui, certo? O planejamento está feito, nós vamos tocando o planejamento. É evidente que futebol ela não é uma ciência exata, ela não é uma matemática, né? E dia a dia, como ele mesmo diz, jogo a jogo, a gente vai fazer uma análise. Nem só dele, qualquer treinador ele é avaliado pelos resultados. Ele é avaliado pelo que ele está apresentando. Nesse momento, ele é o treinador do Vitória, tem todo o nosso apoio, tem o apoio dos jogadores e será o treinador do Vitória quando o Docinel com certeza absoluta. Fábio, bom dia. Ainda tentando entender quais problemas internos possam estar levando a alguma coisa dentro de campo. Como é que está o elenco do Vitória? Como é que você está percebendo esse elenco hoje? No ano passado a gente viu um time que realmente estava comprando muito a briga do João Bussi, realmente comprando as ideias dele. Nesse ano isso se repete? Os nossos reforços também estão no mesmo clima? Ou existe alguma diferença, alguma parte que qualquer coisa nesse sentido? Não, a diferença, vocês vão lembrar, que ano passado também a gente bateu cabeça no Baiano, que é um monte de jogador novo que estão se conhecendo. Então, e a gente só conseguiu deslanchar no segundo semestre. Então, a diferença é que os jogadores estão se conhecendo. Essa é a grande verdade. Não é desculpa, não. Eu já repito. A posição do Vitória na tabela não é desculpa para nada. Não existe Vitória nessa posição. É vergonha para todos nós, do presidente ao porteiro do clube. Não estou justificando isso. Nós não poderíamos estar nessa posição. Porém, nós temos um elenco completamente novo. Os jogadores estão se conhecendo. Se você parar para analisar, 3 atletas jogaram 2 partidas, 2 atletas jogaram uma partida porque ainda estão estreando. Então, às vezes eu vejo a crítica dizer o seguinte: Búcio precisa definir o time dele. Eu acho que agora ele precisa definir o time dele. Porque agora ele tem 12 na mão. Até o jogo antes do Juazeirense, faltavam 5. Então, a partir do jogo do Santa Cruz, ele teve 100% do elenco. Então, eu acho que a cobrança maior é a partir do jogo do Santa Cruz, não tenho dúvida. Quando nós montamos o time, o nosso objetivo principal é voltar para a Copa do Nordeste, porque dá prestígio, porque dá grana, porque o Vitória vai jogar na Copa do Nordeste. Ou seja, o objetivo do Vitória na primeira levada foi voltar para a Copa do Nordeste. E nós conseguimos a Copa do Nordeste. Voltamos para a Copa do Nordeste. Qual é o nosso objetivo agora? Classificar no Baiano e classificar na Copa do Nordeste. Não estou jogando fora. Não estou dizendo que nós vamos classificar. Eu acredito. Se eu não acreditasse, eu aqui não estava olhando para você. Eu acredito que o Vitória vai classificar na Copa do Nordeste. Eu acredito que o Vitória vai classificar no Campeonato Baiano. Isso quer dizer que você precisa reforçar ele? Também acho que precisa ser reforçado. Estamos procurando para fazer esse reforço. Envolve dinheiro, envolve grana. E nós ainda, só para lembrar o torcedor, o Vitória é Série B, mas ainda não recebeu um centavo da Série B. Continua sem receita, porque ele era Série C. O
dinheiro da Série B só começa a entrar em abril. Então nós estamos sobrevivendo até então com os patrocinadores e, evidente, com o sócio-torcedor. Então, o Vitória não tem receita de Série B. É difícil você tocar um clube sem receita. Então, o Vitória não tem receita. A receita do Vitória são os patrocinadores e o sócio-torcedor. Recurso de Série B ele vai entrar a partir do mês de abril, que é quando a gente planeja fazer umas ações melhores que envolvem granas, porque hoje os parcos recursos que nós temos é focado para o futebol. Fábio, todo mundo aqui sabe que o diretor responsável pela base é Thiago Noronha, mas como você é o presidente, você está envolvido no planejamento. Sim. Por conta dos péssimos resultados recentes e também da última campanha do Sub-20, existe alguma ideia de reformulação nessa categoria ou na base do modo geral? Total. O Carlão está no clube há 2 meses, trouxe o treinador novo, que é Laércio Lopes, será o treinador novo do Sub-20, certo? Está sendo feito todo um planejamento, tanto por Laércio, por Thiago, como por Carlão, a 3 mãos, como a gente está dizendo. Outro dia eu falei isso interpretado mal, mas eu estou no clube há 1 ano e 3 ou 4 meses, certo? O Sub-20 está no clube há 6 ou 7 anos. Então, a base ela não consegue, depois de ter sido passar pelo que passou a base do Vitória, completamente abandonada, completamente desprezada, você não consegue revitalizar ela num toque de mágica. Nós implantamos as categorias do Sub-9 ao Sub-20, certo? E esses frutos estão acontecendo. O nosso Sub-13 evoluiu, o Sub-14, ou seja, daqui a 2 ou 3 anos a gente tem um Sub-20 montado por nós. E é isso que a gente está fazendo e essa reestruturação passa por tudo isso. É evidente que a gente teve o vexame da copinha do Sub-20, mas também a gente foi campeão baiano depois de 4 anos do Sub-17. Então não é tudo que está errado, não é tudo que está perdido, certo? Nós estamos nesse exato momento fazendo a nossa academia, concluímos a drenagem, concluímos a terraplanagem, estamos nesse exato momento botando a brita para vir com a grama, investindo na base, para ter mais garotos, mais campos, para a gente melhorar. Foi assim que a gente fez nos campos lá de cima. Nós não tínhamos nem onde treinar quando eu cheguei aqui, era um verdadeiro pântanos. Nós implantamos a drenagem nos 3 campos lá de cima, consertamos alambrado, fizemos um prédio inteiro para a base, com vestiário, com condições atuais, iluminamos outro campo e hoje a gente já entregou 2 e deve até essa semana entregar os 3 campos com condições melhores. Não é só você fazer peneira, nós voltamos a fazer peneiras que não se fazia, mas as condições precisam ser boas. As bolsas precisam ser pagas em dias e a gente estava aqui com 5 meses de bolsa atrasada. A alimentação tem que ser no nível do Vitória, não pode ser uma alimentação como eu encontrei aqui com sopa de batata, certo? Em resumo, a base não é simplesmente você sair por aí atrás de jogadores, até porque nas condições que estavam lá atrás ninguém nem queria vir. Hoje, você faz uma peneira de base no Vitória, dá mais de 5 mil meninos querendo voltar no Vitória, porque as condições são outras. Então, a reestruturação da base, ela é vital, ela é fundamental para o clube, mas ela tem que ser com calma. Presidente, o senhor falou aí de Série B, de premiação no começo da coletiva e me veio a dúvida referente aos direitos de transmissão. Já há alguma definição? Temos a reunião quinta-feira, na CBF, 10 horas, com a comissão que está tratando disso, inclusive eu, que estou na comissão, junto com o presidente do Chapecoense, junto com a diretoria da CBF e o presidente do Sampaio Corrêa. Nós vamos fazer essa reunião quinta-feira de tarde. Nós já, em que pé está isso? Já temos as propostas já chegaram, que falta agora a gente bater o martelo. Eu acho que até na próxima semana a gente tem esse número que vai facilitar, porque hoje o Vitória não tem sequer o contrato da Série B. Então, se o Vitória precisasse tomar uma antecipação, palavra essa que era corriqueira aqui no passado do Vitória, que desde quando eu cheguei eu não tomei antecipação de nada, certo? Deixar bem claro isso, nunca tomei antecipação, certo? Se o Vitória quisesse tomar uma antecipação, hoje a CBF, essa antecipação não poderia ser feita, porque não existe um contrato de televisão da Série B para com os clubes da Série B, nem o Vitória, nem outro qualquer. Então, é importante fechar esse contrato, e a partir do fechamento do contrato, você tem um valor, você pode se planejar na sua folha da Série B. Fábio, sobre a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, a que pé anda, Vitória aí aderiu à Libra, e tem previsão de quando é que vai começar a receber algum valor referente a isso e até mesmo a formulação. Quando é que vai formular essa Libra de fato? O que o Vitória fez e as outras equipes fizeram foi fazer a adesão. Depois da adesão, a Libra pede uma série de documentos e requisitos que precisam ser preenchidos. Nesse exato momento,
O Vitória está formulando, criando um dossiê de documentos, de auditoria, de dívidas e tal. Está encaminhando certidões, até porque sem isso você não consegue aderir. Hoje nós temos as certidões. O Vitória está organizado do ponto de vista, está juntando toda essa documentação. Parte já mandamos, outra parte estamos concluindo. E assim como está acontecendo com o Vitória, está acontecendo com todos os outros clubes que também fizeram adesão. Depois que concluir tudo isso, nós esperamos no máximo até abril ou maio a concretização desse evento novo. Na verdade, isso vai funcionar o ano que vem, mas deve ser concretizado esse ano. O Fundo Árabe comprou 20% da Libra, ele pagou por 20% cerca de 5 bilhões. Esse dinheiro será, depois de concretizado, e se concretizado a Libra, rateado entre os clubes, porém não é simplesmente um dinheiro dado ao clube. A Libra vai fazer o levantamento das dívidas dos deles, e aí tem uma série de requisitos para você ter acesso ao crédito. Ô Fábio, o Vitória está sem um diretor de marketing desde a saída de Adilson Batista. Semana que vem vai ser a vez de apresentar os nomes aí do Conselho Deliberativo, dos diretores estatutários, como você citou agora. Já tem algum nome para assumir essa parte? Não é que esteja sem diretor de marketing. Tem um gerente, né? Tem gerente não é diretor. Tem um gerente que está na função de diretor. Vitória não tem um diretor definitivo. A gente está procurando, é um dos cargos que é estatutário. E por ser estatutário, você vê a dificuldade que tem, não tem remuneração. Então, essas coisas que estão no estatuto do clube, entendeu? Então, a gente está procurando aí para fechar, e eu acho que no mais de 10 dias a gente fecha e encaminha aí essa questão. Falando sobre receitas, perspectivas de receitas, já trouxemos aí as perguntas sobre Série B, sobre Libra. Eu quero entender sobre outras formas de ter receitas ao clube, né? Dívidas de outros clubes com Vitória, falam muito sobre os Davids, etc., patrocínios. Como está isso hoje? Perspectiva de receber dinheiro e, complemento dizendo, ao receber os valores, quais são as ideias que você tem de onde utilizar essa grana? Bom, nós planejamos o fluxo do caixa com que a gente tem hoje para chegar até abril na Série B sem atrasar salário. Esse é o nosso planejamento com recursos dos nossos patrocinadores e devemos anunciar ainda até fevereiro mais 2 patrocinadores que vão nos ajudar a chegar em abril vivo. A partir de abril, a gente tem que esperar chegar o que vem da Série B para a gente ver o tamanho da folha que nós vamos montar. Do dia que eu cheguei no clube até hoje, nós pagamos mais de 11 milhões de transfer ban. Se você somar o transfer ban do jogador Walter Bou, o transfer ban do Boca Juniors, o transfer ban do Jordi Caicedo, o transfer ban da Universidade Católica, o transfer ban do RD Bragantino, o transfer ban daquele Giovanni, que eu acho que fez uma partida aqui, o transfer ban do João Gabriel e do Cianorte, dá esse valor aí. Imagine se a gente tivesse pegado esses 11 milhões e investido no clube ou no elenco, como é que a gente estava. Então, veja a dificuldade que você tem para gerir quando você pega um clube na sua pior crise e de terra arrasada. Eu vou fazer uma conta básica aqui de um prejuízo que eu acho um absurdo que se deu ao Esporte Clube Vitória. O jogador Jordi Caicedo, Vitória pagou 3 milhões para ele vir até o clube. Concretizou essa compra de 3 milhões. Jordi Caicedo saiu do clube sem o clube ganhar um centavo. Não é? Ou seja, o Vitória perdeu os 3 milhões ali logo, que foi pago por Jordi Caicedo. E perdeu o valor do passe, que segundo uns é 5 milhões, segundo o outro é 7, segundo o outro é 1, é 2, mas perdeu o valor do passe. A primeira conta é essa. O Vitória acabou de fazer um acordo com a Universidade Católica de 3 milhões e meio que o Vitória deve à Universidade Católica ainda do passe do Jordi Caicedo. Pagamos 1,5 milhão e parcelamos o restante. Ok? O Vitória paga Jordi Caicedo mensalmente 90 mil por mês, que somando as prestações dá mais 3 milhões. Vão somando aí o tamanho do prejuízo. E ainda tem uma ação do empresário Jordi Caicedo contra o Vitória. Ou seja, o negócio do Jordi Caicedo deu mais de 14 milhões de prejuízo ao clube. Certo? Então, a gente tem que explicar essas coisas, para que as pessoas entendam como é fácil estar nessa cadeira aqui administrando esse tipo de problema. Walter Bou, a mesma coisa. Nós pagamos o transfer ban de Walter Bou 2 milhões e meio.
Pagamos ao Boca Juniors 3 milhões e meio, somando dá 7 milhões. Então, nós não chegamos no clube como se o clube estivesse começando hoje. Infelizmente, quando você assume uma gestão, você é presidente do clube pelos 123 anos que o clube tem. E você assume tudo que está para trás. Então, hoje a gente gasta mais energia aqui se virando para pagar coisas do passado. Isso nos toma muito tempo, nos consome muito tempo. Agora mesmo nós vamos ter uma audiência dia 23 com a Justiça do Trabalho para tentar renovar o nosso acordo coletivo que a gente tem lá, certo? Porque o clube deve 30 bilhões de passivo trabalhista que a gente conseguiu parcelar, vamos tentar novamente parcelar, certo? O Vitória paga 600 mil reais por mês, chova ou faça sol, de parcelamento de tributos federais para ter a certidão. Quando você soma lá, parcelamento de FGTS, INSS, IR, para dar 600 mil por mês, só de tributo. Então não é fácil. Não é fácil. A gente não está aqui se queixando, a gente está aqui enfrentando, a gente está dizendo que acredita no projeto. Se não acreditasse, não estava aqui olhando nos olhos de vocês. E com tudo isso, com todas essas dificuldades, nós resgatamos o clube, nós tiramos o clube da Série C para a Série B, nós estamos de volta na Copa do Nordeste. Nós hoje não devemos nada a ninguém, certo? E vamos com certeza passar por essa crise, é mais uma das quais eu passei. E todo mundo lembra que, para boa parte de alguns, o Vitória já estava na Série D. Hoje a gente está na B. Para boa parte de muitos, hoje o Vitória não está classificado mais para o Campeonato Baiano. Vamos para frente. Eu acredito que nós vamos classificar. Sobre os Davis, segue a mesma coisa? Sobre os Davis, eu vou explicar pela 1000ª vez. O David do Cruzeiro, o Cruzeiro pediu recuperação judicial. Quando existe um pedido de recuperação judicial, todas as ações, independente onde ela esteja, vão para o juiz prevente de recuperação judicial. Então o Vitória não tem o que fazer, o Vitória virou credor quirografário, entra numa lista de prioridades para um dia o Cruzeiro pagar. Sobre o outro David, está na FIFA, nós entramos com a ação, estamos aguardando o desenrolar dessa ação na FIFA. É evidente que não é uma coisa rápida, tanto não é só você fazer a conta do Walter Bo que chegou agora e o Jordi Caicedo demora 3 ou 4 anos. Fábio, a gente sabe que a recomendação de torcida única é do Ministério Público e domingo tem clássico. O Vitória tem tentado dialogar, ou pensa em dialogar com o Ministério Público para tentar mudar isso, para que a gente tenha as duas torcidas, não só na Fonte Nova, mas aqui no Barradão também? O Vitória é completamente a favor de ter torcida mista. Sempre foi minha posição, certo? Mas não depende do Vitória. Se o Vitória for ouvir, se ouvir o Vitória, a opinião da diretoria do Vitória é que tem as duas torcidas tanto lá quanto cá, até porque eu acho que isso tira o encanto do futebol baiano, enfraquece o futebol baiano. Clássico Bavi com torcida única que enfraquece o futebol baiano, é ruim para o futebol baiano. Essa é a posição do Vitória, estamos prontos para dialogar e fazer tudo que for possível e que tiver ao nosso alcance para que a gente tenha as duas torcidas no clássico, tanto no Barradão como lá na Arena Fonte Nova. Mas, repito, isso não depende do Vitória, não está na alçada do Vitória. O que o Vitória pode fazer é requerer, pedir, e é o que a gente tem feito. Entrevista encerrada com o presidente Fábio Mota.